Culto em Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! Agora nós estamos a caminho da Ceia do Senhor, no próximo domingo em Petrópolis, onde esperamos também um derramar das bênçãos de Deus sobre todos os irmãos que estarão ali de manhã e de tarde, e na parte da noite não teremos culto na comunidade, nos vários locais, porque os irmãos estarão envolvidos com a ceia durante o dia, e todos são convidados a estarem conosco lá. Essa é a última ceia antes da virada do ano. Eu já estou assim orando, pedindo a Deus pela ceia na virada do ano lá no Parque Paulista, e vai ser um marco muito importante no nosso meio. Eu estou clamando a Deus, pedindo pela misericórdia de Deus, e a cada dia nós vamos vendo Deus agir, pedindo também, clamando, levando a Ele nossa necessidade, nossos problemas, o nosso fardo, a cada dia, esperando do Senhor a bênção dEle para cada dia. Agora nós vamos estar meditando na palavra de Deus, e a palavra que o Senhor nos dá, e eu quero trazer para a meditação dos irmãos, está em Daniel no capítulo 4. Uma história contada por quem foi vítima dessa história, isso que é muito interessante, como relatado pelo próprio rei Nabucodonosor. Ele era, na época, o rei da Babilônia, que dominava praticamente o mundo todo naquela época. A Babilônia era o grande império da época, e o Nabucodonosor, aquele que fez a Babilônia ser grande, e ele realmente sabia que ele era o tal no mundo todo, e então Deus resolve mostrar para ele quem é que é grande, realmente grande, e houve um confronto. Deus resolveu mostrar para aquele grande rei humano quem realmente era o grande. E essa história está registrada na Bíblia de uma forma assim muito diferente, para nossa edificação, proveito e aplicação na nossa vida. Daniel capítulo 4, eu vou ler, aqueles que tiverem Bíblia à mão, podem abrir e acompanhar a leitura comigo. O rei Nabucodonosor, escrevendo a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem, Nabucodonosor dizendo, fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, eterno, para sempre, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Ele teve um sonho, pediu que os sábios viessem interpretar. Versículo 7. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei
o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, o Bel, o Deus, o ídolo que eles adoravam na Babilônia, e o nome dele então está relacionado com o Bel, o nome que o próprio Nabucodonosor deu ao Daniel, Beltesazar, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, Daniel, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. Ele não tinha ideia de um Deus só, ele achava que eram muitos deuses, como no Espiritismo. E nenhum mistério te é difícil. Eis então as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Então contou todo o sonho para o Daniel. Versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte. De maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Isto na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não mais seja coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença, tudo falando do que o vigilante disse, o anjo que desceu do céu. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. 18. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Daniel, Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então, lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Daniel, Beltesazar, e disse: Senhor meu, o sonho seja contra
os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Interessante, Daniel começa a partir daí a contar para o rei a interpretação. Mas antes, prevendo que era uma interpretação muito dura para o rei, ele quis dizer, olha, eu vou dar a interpretação, porém a minha opinião é que isso não aconteça, que essa interpretação seja aplicada aos seus inimigos e que Deus esteja com o Senhor, mas eu vou dizer a verdade. Interessante aquela fórmula inicial, mas ele tinha que dizer a verdade. Aliás, ele titubeou antes, não quis nem falar. O rei disse, não, pode falar. Você tem liberdade, conta o que for, a verdade, conta, porque eu quero ouvir a verdade. Interessante, como os grandes do mundo, os poderosos, gostam de saber a verdade, ainda que seja dura contra eles. Então Daniel começa, versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, a árvore és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, destruía, mas a cepa, quer dizer, o tronco, com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Então, 25, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois. Daniel tinha que dizer a verdade. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Nós vamos parar por aí, na continuação, tudo aquilo de fato aconteceu. Senhor, tu és o Deus que estava com Daniel, também no sonho do Nabucodonosor, se revelou como o Altíssimo, que tinha o poder e podia mandar apenas algum anjo como um vigilante, um santo, e fazer tremer todo o império da Babilônia. O Senhor se revelou ao Nabucodonosor, a quem o Senhor já chamou na Bíblia de teu servo, para mostrar quem verdadeiramente era grande. Aquele que se revelou cheio de poder, aquele que se manifestou como o Altíssimo. Nós sabemos que és tu, o Rei dos Reis, que está também conosco
pelo teu Espírito Santo. Meu Senhor, isso venha a ser uma realidade na nossa vida em tudo que acontecer, que temamos o Senhor e tremamos diante do Senhor, diante do teu poder maravilhoso, soberano e grande. A tua palavra diz, em palavras do Senhor Jesus, que nós não devemos ter medo do homem, mas daquele que além de matar, ainda pode lançar a alma no inferno. Dá-nos, ó Pai, tremer diante de Ti. Quantos irmãos têm já perdido o temor a Ti, o princípio da sabedoria, e têm vivido uma vida carnal, mundana, uma vida, Senhor, sem significado, acomodada, materializada, perdendo de vista a grandeza do Senhor, não cultivando o temor à Tua presença. Meu Senhor, faça isso acontecer conosco, que tremamos diante da Tua presença e que não seja necessário acontecer conosco o que aconteceu com Nabucodonosor. Que nenhum de nós precise, Senhor, ver a sua vida destroçada, a sua casa e família arruinada, mas que nós possamos temer o Senhor, sem que seja necessário o mal chegar. Que nenhum de nós precise, Senhor, passar pelo vale da sombra da morte, para poder Te conhecer como Deus soberano que o Senhor é. Meu Deus, vem tocar nosso coração, vem nos trazer, Senhor, um renovo desse temor que devemos a Ti. Tu sabes o quanto nós precisamos de Ti, dessa unção, desse Teu poder que já foi disponibilizado para todos nós, Senhor, a ponto de expulsarmos os demônios e eles venham a tremer e se prostrar diante de nós no Teu nome. Meu Deus, o Teu poder é grande sobre toda a terra, sobre governos e poderes dessa terra. O Teu poder é maior do que tudo. Que andemos na luz desse Teu poder, temendo o Teu nome. Ah, Senhor, que aprendamos a lição que o Nabucodonosor aprendeu a duras penas. Meu Senhor, que o Senhor nos ajude a olhar para Ti como Deus grande e soberano que o Senhor é. Vem falar ao nosso coração, vem tocar, vem despertar cada um de nós, ó Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, essa é uma mensagem pregada pelo próprio rei Nabucodonosor. Eu quero contar o que aconteceu comigo, um testemunho do que Deus fez acontecer comigo. Então é por isso que eu estou escrevendo tudo isto. Me parece que esse capítulo no original é escrito em aramaico, na própria língua. O Daniel escreveu em hebraico, mas esse capítulo é transcrito, ele está em aramaico. É a pregação do próprio Nabucodonosor, e a gente deveria ficar envergonhado. Se os meus servos se calarem, as próprias pedras clamarão. Hoje quem está pregando o evangelho são os ímpios, são os muçulmanos, são aqueles que estão com perseguição, levantando a bandeira contrária. É toda a comunidade LGBT que estão mostrando um Cristo homossexual crucificado. São eles que estão pregando, as pedras clamando. É como se nós imaginássemos hoje todos os Nabucodonosores se levantando para dar esse testemunho. São eles que estão levantando os assuntos que nós deveríamos levantar, o povo de Deus. É preciso que a gente saiba que Deus é Deus. Ele constitui reis e governantes, mas também pode destituí-los. O detentor da caneta do impeachment é o Senhor. Ele é quem constitui governantes e destitui também, através de democracia, de monarquia, ou do processo político que for, da ditadura que for. Deus continua sendo o Senhor e tem nas mãos dele a prerrogativa de constituir e destituir governantes. E de vez em quando Deus faz isso acontecer para que todos se despertem
e os que são cristãos se voltem para o Senhor. Deus é poderoso para fazer isso acontecer. O objetivo de Deus não é que sejamos grandes no mundo. O Daniel interpretou o sonho e continuou sendo um Daniel cativo, menos do que um Daniel, um Beltesazar lá na corte da Babilônia, usado por Deus, mas continuou sendo um cativo. De vez em quando ele era lembrado, quando o tempo passava ele era esquecido. Deus queria usar o Daniel, e ele usou o Daniel, mas ele não fez do Daniel um imperador, um governante, um rei. O Daniel continuou sendo usado por Deus de vez em quando, e quando passava aquela oportunidade, ele voltava a ser esquecido. Nesse episódio nós vemos o seguinte: o rei teve um sonho. Quem ele chamou? Ele deveria ter chamado o chefe dos magos, que era o Daniel. Ele chamou todos os outros magos, menos o chefe. O chefe já tinha caído no ostracismo, no esquecimento, no desprezo. O Daniel já não era lembrado. O próprio rei que o colocou como chefe dos magos não se lembrou dele, não quis que fosse ele que trouxesse a interpretação. Só o Daniel foi chamado quando já não tinha mais ninguém que pudesse resolver o problema. Então o rei se lembrou que havia mais um a quem ele podia consultar. Ninguém sonhe em ser grande no mundo. O servo de Deus nunca será grande no mundo. Em algumas situações, é pela oração do servo de Deus que uma cidade vai ser salva. É pela oração de um servo de Deus que uma guerra vai ser impedida. Mas depois ninguém vai se lembrar, porque ele vai continuar sendo apenas um servo. Deus não quer que os seus sejam grandes aqui neste mundo, mas Deus quer usar poderosamente os seus servos neste mundo. Eles vão ser usados com poder, mas não vão ser grandes. Este é o papel mais sublime de um servo de Deus, um homem de oração. Vai às alturas celestes, a sua oração entra no coração de Deus, move o braço de Deus, o Senhor faz coisas acontecerem, e o servo continua sendo servo, apenas um servo e nada mais. Esse é o privilégio do servo de Deus, saber que pela sua oração, pelo poder de Deus através dele, coisas vão acontecer, mas ele vai continuar sendo um servo, ele não vai ser guindado à posição de destaque e de poder. É este o papel que Deus quer para os seus servos intercessores. E esse ministério da intercessão é um ministério tremendo. O Daniel continuou no cativeiro neste ministério da intercessão. Pelo menos 3 vezes por dia ele tinha um período de oração. Ele voltava o seu rosto para Jerusalém, de joelho em terra, clamava a Deus. O Senhor se lembrou do que Daniel estava orando. Deus atendeu, Deus preparou as condições para que o povo de Israel voltasse do cativeiro. As orações dele foram ouvidas. Em certo momento, ele levou 21 dias clamando, orando, suplicando. As condições políticas se alteraram, a situação do país ou do império ficou muito complicada, e o Daniel foi clamar, foi orar. Havia uma guerra espiritual em curso, e por 21 dias ele se enfraqueceu, ele sentiu a necessidade de continuar em oração e orou e continuou e perseverou até que Deus liberasse os arcanjos, os anjos superiores para virem em socorro daquela causa, e por fim então Deus ouviu a oração do Daniel. Mas ele depois falou: meu servo, eu já ouvi sua oração desde 3 semanas atrás. É que havia uma guerra espiritual em curso, mas eu estava ouvindo suas orações. As orações de Daniel foram fundamentais
no desenvolver da história, foram fundamentais, mas ele normalmente não era lembrado, não era para ser galardoado aqui na terra. Deus nos quer mudando a história do Brasil, Deus nos quer mudando a história da nossa região, mas não é por isso que nós vamos ser guindados a uma posição elevada. O nosso poder é na presença de Deus que é exercido, é de joelhos, é na oração, é longe da glória humana. Hoje o meio evangélico está muito distorcido, a glória é para as multidões, para os templos, para a mídia, para o sucesso, a glória é reservada para aqueles que aparecem, que são grandes, enquanto os verdadeiros movedores da história, os intercessores que estão de joelhos, ninguém vê. Como é bom a gente saber que Deus é um Deus tremendo, maravilhoso assim. Há aqueles que estão na retaguarda, em oração, dia e noite, 24 horas por dia, estão orando e clamando, estão fazendo o Senhor lembrado de suas promessas, eles estão orando e a obra de Deus vai para frente por causa da oração deles, embora quem receba a glória sejam outros. Deus é simplesmente maravilhoso. Há uma mulher chamada Joy Dobson, acredito que ela esteja viva ainda, é da Austrália. Ela sentiu o chamado de Deus, era esposa de um pastor, para orar pelo ministério do seu marido. Ela via que a igreja estava amarrada e ela se pôs a orar 1 hora por dia pelo ministério do marido. Todos os dias, aquela hora era sagrada. Ela estava orando ao Senhor. E ela diz, depois de algum tempo, tudo começou a mudar, a igreja começou a ser despertada, e pessoas novas começaram a vir, a se converter, e Deus começou a mover a igreja. Ela resolveu dobrar o tempo de oração, intercedia 2 horas por dia, e o movimento cresceu, Deus fez maravilhas acontecerem, até que ela dobrou mais uma vez e orava 4 horas todos os dias, houvesse o que houvesse, ainda que em viagem, onde ela estivesse, ela orava 4 horas por dia. Bom, a igreja cresceu, disparou e muita gente se converteu, o movimento foi tremendo na Austrália por causa da oração daquela intercessora Joy Dobson. Depois Deus mudou o ministério dela e ela passou a viajar pelo mundo todo para pregar, para falar isto. E onde ela ia, ela pregava assim, mas primeiro passava as 4 horas na presença de Deus. E de fato ela sacudiu o mundo sobre esse ministério da intercessão. Como Deus pode atender a oração de um justo que se ponha na brecha, no lugar de oração. Deus pode fazer grandes coisas. Eu já contei muitas vezes que eu fui fundador de um trabalho e havia um clima assim de alegria, de otimismo, um grupo pequeno que se reunia na sala da casa de um médico. Esse grupo resolveu começar a fazer uma reunião maior de evangelismo e até alugou um salão pequeno de uma igreja, anexo de uma outra igreja, para poder fazer reuniões ali. E então, aquelas reuniões eram, digamos assim, a glória daquele grupo, onde podia reunir um grupo de 100 pessoas, 150 pessoas, e aquilo era a maior maravilha que a gente podia ter naquela época, até que começou a explodir aquilo e aumentar o número, aumentar o número, tiveram que arranjar um salão maior. Naquela época eu já tinha saído de lá, e eu nunca vou me esquecer, aquele irmãozinho que muitos anos depois disse: meu irmão, eu quero contar para a honra e glória do Senhor, para você, só para você, porque eu nunca contei para ninguém, e eu acho que nunca contou para outra pessoa depois de mim, porque ele já morreu.
Ele diz, para a honra e glória do Senhor, havia dias em que todas aquelas pessoas que iam lá à frente, 30, 40, 50 pessoas tomando a decisão pelo Senhor, a cada segunda-feira, havia dias em que todas as pessoas que iam à frente eram convidadas minhas. E eu pensando que a obra estava explodindo, crescendo, maravilhosa, Deus fazendo maravilha, porque o povo estava todo trabalhando. Era um irmão que estava trabalhando, era um irmão de oração, consagrou a vida ao Senhor. Ele passava o dia falando com as pessoas do Evangelho, orando pelas pessoas, convidando. E aquele trabalho hoje se tornou uma grande denominação. E até hoje eu acredito que eles não sabem que aquele irmão é que levava aquelas pessoas. E aquela fase foi importante, porque se não desse certo, a obra ficaria estagnada. Mas pelo sucesso que aconteceu, toda segunda-feira convertendo dezenas de pessoas, e aquilo foi aumentando e aumentando, e então aquilo foi o que mudou a história daquele grupo, que se tornou depois uma igreja, uma denominação grande. Aquela fase era importante, era decisiva. Havia um irmão que trabalhava, um irmão que estava na brecha. Muitas situações históricas foram mudadas pela oração de um justo. O Senhor desafiou, não há uma pessoa sequer na brecha dessa nação perante mim, por isso eu vou destruir essa nação. Se houver uma pessoa sequer, eu salvo essa nação por amor dessa uma pessoa. Se houver um justo sequer em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir a cidade havendo um justo nela. O Senhor quer atender a oração de um justo. Quantos avivamentos no decorrer da história aconteceram pela oração de um homem, uma pessoa que resolveu botar joelho em terra e dizer: Senhor, eu não vou levantar daqui enquanto o Senhor não começar o avivamento na minha terra. Ficou lá 36 horas de joelho, orando, até que Deus liberasse a bênção. Quantos avivamentos aconteceram? Nós estamos aguardando isso, pessoas que orem, que busquem o Senhor para fazer diferença. Aqui no texto nós lemos de um Daniel. Ele não era grande, não defendia o cargo dele. Quando passava uma situação dessas que nós lemos, o Daniel voltava a cair no esquecimento. Quando no final do Império Babilônico, o neto do Nabucodonosor deu aquele grande banquete, aquela grande festa, e o rei Belsazar, foi quando Deus determinou a destruição daquele império, e o Daniel estava completamente esquecido. Foi a rainha mãe, provavelmente a esposa do Nabucodonosor, a avó do Belsazar, que lembrou: olha, meu filho, tem um homem aí, tinha um homem aí, tal de Daniel, Beltesazar, que ele era usado por Deus, ele sabia revelar esse negócio de sonhos e tal. Aí lembraram do Daniel e foram buscar. Já velhinho, o Daniel veio e trouxe a palavra de Deus. Quando o tempo passava, ele caía no esquecimento, mas não deixava de orar. Todo o restante do livro de Daniel é composto de revelações tremendas que o Daniel estava recebendo de Deus, anotando, escrevendo e guardando, embora estivesse sendo esquecido entre os grandes do país. Normalmente quem ora não é lembrado, não é reconhecido e muito menos exaltado, nem nas igrejas. Aquele irmãozinho que me contou isso, ele tinha um testemunho tremendo, mas ele nunca foi chamado para dar esse testemunho, ele nunca foi elogiado, nunca foi reconhecido. Isso eu me lembro muito bem. E, no entanto, ele trabalhava, ele amava a Deus. Quando a gente ora, a igreja não vai saber que a gente está orando, os resultados vão aparecer, mas as pessoas não vão saber que nós estamos orando. Como a igreja precisa de intercessores, gente que se coloque pelas manhãs, pelas madrugadas, na presença de Deus. Quando no acampamento de jovens, toda vez que eu passava lá perto da casa de oração, eu ouvia um barulho de oração.
era gente orando o tempo todo. Deus moveu o coração de irmãos para estarem orando o tempo todo, e eu pude perceber, meu Deus, as grandes vitórias, as bênçãos que o Senhor nos tem dado, é porque tem gente orando. Que maravilha a gente depender do poder de Deus, e para mover o braço de Deus é a oração. Alguém que esteja em oração, que tenha prazer na oração, que tenha alegria em orar, que tenha tempo disponibilizado para Deus, para orar cedo, de manhã, de madrugada, de noite, mas que esteja em oração. Pessoas que fazem diferença, embora não sejam reconhecidas. E o Senhor tem um prazer especial de fazer coisas diferentes, surpresas, surpreender pessoas. Deus gosta muito de surpreender reis grandes e poderosos. Quando o homem se exalta, em geral Deus faz alguma acontecer para que ele seja humilhado. Aquele que se exalta será humilhado. Como Deus gosta desses desafios, um grande conjunto musical, um grande artista, um grande escritor, um filósofo, um homem poderoso, um cientista ateu que se levante contra Deus. Deus gosta desses desafios, mas Deus precisa que haja alguém como Daniel para dizer a verdade para essas pessoas que se exaltam. Deus precisa, quando o presidente da República, por exemplo, se dá ao pecado e se levanta contra Deus, o Senhor pode derrubá-lo, mas Deus precisa de alguém como Daniel, que vá falar. A profecia precisa do instrumento para contar, para revelar, para levar a palavra, e este é um problema. Poucas pessoas dispostas a ir e falar a verdade. O próprio Daniel tremeu, ele titubeou. O rei diz: Daniel, pode contar. O Daniel ficou sem jeito. Daniel, fala. Bom, ó rei, que Deus abençoe, que tudo seja contra os inimigos do rei, mas a verdade é que Deus falou foi para o rei mesmo, e que o rei vai ser derrubado, que essa soberba não pode se comparar ao Altíssimo. Então o rei vai passar 7 tempos, provavelmente 7 anos, vai passar 7 tempos no chão comendo capim como animal, até aprender que o Altíssimo domina. O Nabucodonosor ouviu tudo aquilo, ele prestou atenção, provavelmente ele não acreditou muito. Na hora, pode até ficado um pouco impactado por aquela palavra, mas com o tempo ele se esqueceu. E em determinado momento, 1 ano depois, passeando pelos jardins suspensos da Babilônia, aquela verdadeira maravilha do mundo antigo, eu me lembro que um dia desses eu ouvi uma descrição do que era aquilo. Era algo muito sublime, tudo grandioso, gigantesco, os muros, as muralhas, as construções, esse jardim suspenso, era algo assim quase que inimaginável, de grandeza. E o Nabucodonosor passeando então pelos jardins, cantando glórias a si próprio, a grandeza que ele construiu, quando então veio aquela voz do céu dizendo: passou de ti o reino. E a partir dali ele perdeu o juízo, foi comer capim com os animais, deve ter rasgado suas roupas, os cabelos começaram a crescer, o pelo, as unhas, e ele perdeu o juízo, e a palavra se cumpriu literalmente. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que é o mesmo de Daniel, que pode derribar os grandes e poderosos do mundo, qualquer poder político, qualquer esquema econômico, Deus pode derrubar. Grandes milionários, bilionários, grandes do mundo, o Senhor pode derrubar. Mas Deus está precisando daqueles que sejam como Daniel, que vão dizer alguma coisa para os grandes. Deus precisa de mensageiros. Deus não se utiliza somente de anjos.
para enviar mensagens, ele precisa de mensageiros. A pregação do evangelho depende da instrumentalidade humana. O evangelho não se prega por si só. O evangelho não é pregado por anjos, nem por mídias. O evangelho precisa do veículo humano. A fé não vem por receber mensagens na internet. A fé vem pelo testemunho vivo de uma pessoa, contando o que Deus fez, a palavra viva do Senhor. Esses dias eu estava orando, Deus me deu uma revelação. À noite eu fiquei impressionado com aquilo. Eu via um grupo de pessoas bem vestidas, um grupo razoavelmente grande, todo mundo com o celular na mão, andando para lá e para cá, compartilhando. E eu fui ver e entendi que eram mensagens boas, que eram pessoas boas, mensagens boas que eram circuladas na internet. E a gente sabe disso, como circulam coisas maravilhosas, mensagens lindas e instrutivas, coisas bonitas, músicas sublimes, com uma fotografia, quadros impressionantes da natureza, coisas lindas que deixam a gente impressionado, isso circulando pela internet. E eu vi aquele grupo ali, eu não via nenhum quebrantamento, nenhum convertido, nenhum resultado. E o Senhor falou: meu servo, o resultado é esse aí que você está vendo, praticamente nada. Toda essa movimentação da internet, pouquíssimo resultado. Isso praticamente não tem convertido ninguém. Só serve para fazer sucesso. O único sucesso que os faz, o único resultado é fazer mais sucesso. Quando alguém recebe uma mensagem linda, tocante, maravilhosa, sobre missionário, obra de Deus, o louvor a Deus, uma música sublime, com um quadro, fotografias bonitas, a pessoa poderia se quebrantar, ir para os pés, chorar, consagrar sua vida, se santificar, se renovar no Senhor, ir para a obra de Deus. Não faz isso. Quando a pessoa vê uma mensagem linda, fica emocionada, o que ela faz? Compartilha, ela quer viralizar, quer levar para outros mais depressa e logo se esquece daquilo. Eu fiquei triste com essa revelação de Deus. Toda a movimentação da mídia não é capaz de converter ninguém. A conversão é resultado da atuação do Espírito de Deus, atuando na fé da pessoa. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra viva, e não uma palavra mecânica. O Senhor precisa de pessoas que falem individualmente, pessoalmente, um a um, que levem o temor de Deus para os outros, que orem junto com os irmãos, que os outros tenham prazer em chegar perto e recebam a presença de Deus na nossa vida, que a nossa vida com o testemunho e a palavra, isso impressionem as pessoas. Deus continua precisando de homens como Daniel, homens e mulheres, a quem Ele possa usar, que tenham a unção de Deus. Enquanto Daniel não era lembrado, ele não perdia tempo, ele estava na oração, continuamente na intercessão pelo seu povo, e Deus lhe deu tremendas revelações enquanto ele estava em oração. O ministério de Daniel não foi perante os grandes, representando o rei aqui, ali, acolá. O ministério dele estava muito mais de joelho na oração, na presença do Senhor. É assim que Deus nos quer. É muito triste viver uma vida cristã sem relevância, sem significado, sem frutos. A gente passar 20 anos no Evangelho, não conseguir levar ninguém ao Senhor. Deus quer que a nossa vida traga influência sobre os outros. E o caminho é este, a presença de Deus, buscar se encher do Senhor, da presença de Deus, do temor de Deus, e em oração, estar na intercessão, orando, clamando, suplicando pela obra de Deus, nas várias cidades, nos vários lugares, nas várias casas e famílias, os vários irmãos, os irmãos que estão afastados, os desigrejados, os irmãos que estão fracos, os irmãos nossos que estão indo,
que Deus nos ensine esse caminho de Daniel, o caminho de estar na intimidade com Deus, e o que for necessário Deus possa fazer. Se for necessário Deus revelar um sonho, que tenhamos o canal liberado de dons espirituais, para Deus poder falar conosco, revelar, quando estivermos diante de alguém, para orar, para que a pessoa seja curada, o milagre acontecer. Quando uma situação difícil acontece, que tenhamos autoridade de mandar o diabo sair daquilo e a situação se consertar. Deus quer nos dar esse poder, essa unção, mas é na oração que a gente vai buscar, e na presença de Deus. Nós temos nos limitado e acomodado a cultos e atividades públicas. O povo de Deus está esquecendo a oração. Era para nós termos gente orando o dia todo, quando há um salão, a igreja, irmãos poderiam fazer disso o seu programa predileto, durante o dia tirar uma hora para passarem ali em oração. Quando a gente tem um sítio, um local onde as pessoas podem buscar, seria tão bom que pessoas fizessem um programa de passar um feriado em jejum e oração na presença de Deus, que pessoas tirassem no seu dia uma hora de qualidade para estar em oração na presença de Deus. É assim que o Senhor nos quer. Deus precisa desses canais espirituais liberados para Ele poder nos usar. É um Deus grande assim. Eu estou pedindo isso a Deus, eu estou crendo na misericórdia de Deus, eu estou crendo no poder de Deus. Eu quero estar na intimidade com Deus, quando orar por cada pessoa, quando falar do Evangelho para cada pessoa, quando levar a exortação de Deus ou a profecia para pessoas. Eu quero estar nessa unção para que aquilo traga resultados, que haja efeito, que Deus faça frutos acontecerem dali. É o que nós podemos depreender aqui do testemunho do Daniel. Daniel não se candidatava, não queria aparecer, não ficava frequentando festas, ele não estava com grandes atividades sociais. Daniel não era casado, tinha uma vida muito solitária, e o lugar predileto dele era estar aos pés do Senhor na oração. Que Deus desperte em nós essa sede. Nós estamos vivendo os últimos anos antes da volta de Jesus para o arrebatamento. Que grande privilégio a gente ver coisas acontecerem. Se nós orarmos pelo bairro, pela família, nós vamos ver conversões acontecendo ali. Se nós orarmos pela igreja, nós vamos ver o Senhor despertando o seu povo. Se nós orarmos por situações várias, o ambiente do trabalho, os governos, nós vamos ver Deus agindo. Nós estamos nesses últimos tempos vendo uma situação interessante acontecendo nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump, que diretamente essa situação influenciou o Brasil, e hoje vemos um governo federal no Brasil querendo seguir exatamente os passos do presidente Trump. Esses dias, na Casa Branca, nos Estados Unidos, se reuniram pastores e os cantores gospel mais conhecidos para fazer um culto a Deus, levantar as mãos, ocuparam lá o salão nobre da Casa Branca para dar um culto, glorificando, exaltando a Deus e cantando muito, honrando o nome de Jesus. É assim que o presidente Donald Trump está querendo oração, culto e louvor continuamente na Casa Branca para que o país seja abençoado. Deus está abençoando aquele país. Os desafios são grandes, mas isso já impressionou de uma maneira muito poderosa o novo governo do Brasil. Agora, dependendo também da nossa oração, para que isso continue, nós vamos ter que concentrar mais orações para que esse governo traga diferença para o país. No entanto, a glória não deve ser para o governo, deve ser para o Senhor. E o que vai mover também não é a força política, muito menos a mídia,
que vai mover é a oração do povo de Deus. E eu creio que Deus está despertando mais e mais pessoas para orarem no Brasil. Mas nós precisamos orar por um avivamento no meio do povo de Deus, que pessoas se despertem a começarem a orar. O povo de Deus está muito acomodado com relação à oração. Quando a gente ora, quando a gente entrega ao Senhor, Ele age. Como é maravilhoso a gente ver como Deus é poderoso para agir. Que essa história pode se repetir, Deus derrubar grandes, isso não deve ser a nossa predileção, mas a gente vê o reino de Deus implantado, Deus agindo quando estamos na brecha. A qualquer dia, a qualquer momento, pode acontecer a oportunidade de Deus nos usar, e Deus quer nos usar com poder, que sejamos preparados. A qualquer momento Deus pode nos usar. O Daniel estava sempre em oração, de vez em quando era chamado, de vez em quando, mas aí fazia toda a diferença, que sejamos em oração, quando a oportunidade aparecer, quando formos chamados, quando alguém se acercar de nós, então que o poder de Deus esteja ali para agir e operar, que sejamos pessoas assim, que façam a diferença em oração. Que Deus nos ajude a receber essa palavra e cada um de nós se posicionar dizendo: Senhor, eu quero ser esse homem de oração, eu quero ser essa mulher de oração, usa-me, Senhor, eu quero estar aos teus pés em oração. Vamos ficar de pé e orar.